Helena trabalha há 5 anos como faxineira na mansão da família Mendonça, em São Paulo. Roberto, o rico empresário dono da casa, sempre a tratou com indiferença, mas sua esposa Cláudia e filha Sofia, de 8 anos, criaram um vínculo especial com ela. Quando Roberto descobre que Helena tem sido mais do que uma funcionária para sua família, ensinando Sofia a ler, consolando-a em momentos difíceis e se tornando uma figura materna presente, ele decide demiti-la por ciúmes e preconceito. Porém, uma revelação sobre o passado de Helena e seu verdadeiro impacto na vida de Sofia mudará completamente sua perspectiva sobre classe social, valor humano e o que realmente importa na vida. O barulho do aspirador ecoava pelo corredor da mansão quando Helena Ferreira ouviu os passos pesados de Roberto Mendonça descendo a escada de mármore. Eram 8h30 da manhã de uma segunda-feira comum, mas algo no jeito dele caminhar fez seu estômago apertar. Em 5 anos trabalhando naquela casa, ela havia aprendido a decifrar os humores do patrão pelos sons, e aqueles passos não traziam nada de bom. Helena desligou o aspirador e se virou, ajeitando o uniforme azul que usava com tanto orgulho. Aos 42 anos, ela havia cuidado daquela mansão no Morumbi como se fosse sua própria casa. Cada móvel, cada quadro, cada cantinho daquele lugar imenso recebia sua atenção dedicada. Mas naquele momento, vendo Roberto parado na entrada da sala com o rosto fechado e os punhos cerrados, Helena sentiu que algo estava terrivelmente errado. "Bom dia, senhor Roberto", ela disse com a voz firme, mesmo com o coração disparando no peito. Roberto não respondeu ao cumprimento. Seus olhos frios percorreram a sala como se procurassem defeitos, razões para justificar o que estava prestes a fazer. Helena conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele usava nas reuniões de negócios quando queria intimidar alguém. Só que desta vez, ela era o alvo. "Helena, preciso falar com você", ele disse, a voz cortante como uma lâmina. "Pode parar o que está fazendo." O tom não admitia questionamentos. Helena largou a mangueira do aspirador e se aproximou, as mãos tremendo ligeiramente. 5 anos de trabalho honesto, 5 anos acordando às 5 da manhã para chegar cedo, 5 anos cuidando daquela família como se fosse sua própria sangue. Tudo isso parecia estar desmoronando naqueles poucos segundos de silêncio. "Sente-se", Roberto ordenou apontando para uma das poltronas da sala. Helena hesitou. Em 5 anos, nunca havia se sentado nos móveis da sala. Era uma regra não escrita, uma linha invisível que separava patrões de empregados, mas algo no olhar dele a fez obedecer. Sentou-se na beirada da poltrona, as costas eretas, as mãos cruzadas no colo. Roberto começou a andar de um lado para o outro, como um advogado preparando seu discurso final. Helena observou cada movimento, cada gesto, tentando entender o que havia feito de errado. Na manhã anterior, ela havia deixado tudo impecável antes de ir embora. A casa estava brilhando, a roupa passada e guardada, a cozinha organizada. Não podia ser o trabalho. "Helena", Roberto parou de andar e a encarou diretamente. "Você trabalha aqui há 5 anos?" "Sim, senhor", ela respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "E sempre foi uma funcionária dedicada." A pausa antes da palavra dedicada fez Helena engolir em seco. Havia algo por trás daquelas palavras, uma acusação velada que ela ainda não conseguia compreender. "Obrigada, senhor Roberto. Eu sempre tentei fazer o meu melhor." "Pois é, seu melhor." Roberto voltou a andar, as mãos para trás, o queixo erguido. "O problema, Helena, é que seu melhor tem passado dos limites do que eu considero apropriado para uma faxineira." As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Faxineira. Ele havia dito faxineira com um tom que tornava a palavra quase um insulto. Helena sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura digna. Ela era faxineira, sim, e não tinha vergonha disso. Era um trabalho honesto que lhe permitia sustentar sua mãe doente e pagar o aluguel de sua pequena casa na periferia. "Não entendo, senhor", ela disse, forçando a voz a permanecer calma.
Roberto parou de andar novamente e se virou para ela, os olhos brilhando com uma frieza que Helena nunca havia visto antes. Você não entende? Então vou explicar. Ele se aproximou, falando devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Uma faxineira limpa a casa. Lava, passa, arruma. É isso que eu pago para você fazer. Helena assentiu, ainda sem entender aonde ele queria chegar. Mas você, Helena, tem feito muito mais do que isso. Tem se intrometido em assuntos que não são da sua conta. O coração de Helena disparou. De repente, ela começou a suspeitar do que estava acontecendo. Na semana anterior, Sofia havia chegado da escola chorando porque algumas meninas haviam zombado de seu cabelo. Helena a havia consolado, penteado seus cabelos com carinho e contado histórias sobre como cada pessoa é única e especial do seu jeito. Será que Roberto havia descoberto? Senhor, se é sobre a Sofia... Helena começou, mas Roberto levantou a mão cortando-a. Exatamente, é sobre a Sofia. Sua voz subiu um tom, revelando a irritação que ele vinha tentando controlar. Minha filha não precisa de você para nada além da limpeza desta casa. As palavras cortaram fundo. Helena pensou em todas as vezes que Sofia havia corrido para seus braços quando estava triste, em todas as tardes que haviam passado juntas enquanto Cláudia estava em seus compromissos sociais, em todos os livros que havia lido para a menina, em todas as lições de vida que haviam compartilhado. Senhor Roberto, eu nunca quis me intrometer, Helena disse, a voz começando a tremer. A Sofia é uma criança muito especial e quando ela precisa de ajuda, ela não precisa da sua ajuda. Roberto explodiu, os punhos cerrados. Ela tem pais para isso. Ela tem uma mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu as lágrimas picarem os olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Não lhe daria essa satisfação. Eu entendo sua posição, senhor, ela disse, levantando-se da poltrona com toda a dignidade que conseguiu reunir. Não, Helena, você não entende. Roberto voltou a andar, gesticulando com as mãos. Você acha que entende, mas não entende nada. Você é apenas uma faxineira, uma empregada. E empregadas não educam crianças, não dão conselhos, não se tornam amigas da família. A última frase foi cuspida com tanto desdém que Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela olhou ao redor da sala, que havia limpo milhares de vezes, para os quadros que havia tirado o pó com tanto cuidado, para o tapete persa que havia aspirado com delicadeza todas as semanas. Tudo aquilo havia sido seu mundo por 5 anos, e agora estava sendo arrancado dela porque havia cometido o crime de amar uma criança que precisava de carinho. Então, o senhor está me demitindo? Helena disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Roberto parou de andar e a encarou, o queixo erguido em uma pose que Helena reconheceu de revistas de negócios onde ele aparecia. Estou dispensando seus serviços, sim, com efeito imediato. As palavras ecoaram pela sala como um decreto final. Helena assentiu lentamente, tentando processar o que estava acontecendo. 5 anos de trabalho árduo, 5 anos de dedicação, 5 anos de amor por aquela família, tudo acabando assim, de forma tão fria e cruel. Entendo, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Vou buscar minhas coisas. Ela se virou para sair, mas a voz de Roberto a deteve. Helena, ela se virou, uma última fagulha de esperança brilhando em seus olhos. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse percebido a injustiça do que estava fazendo. Não quero que você se despeça da Sofia, ele disse, e a esperança morreu instantaneamente. Será melhor para todos se você apenas desaparecer. Helena sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não se despedir da Sofia? Não explicar para a menina por que ela não estaria mais ali? Não dar um último abraço na criança que havia se tornado como uma filha para ela? Senhor Roberto, ela tentou uma última vez, a Sofia vai estranhar minha ausência. Ela vai fazer perguntas e nós responderemos que você arranjou outro emprego. Pronto.
Roberto voltou para trás da mesa, como se o assunto estivesse encerrado. Seus direitos trabalhistas serão depositados na sua conta até o final da semana. Helena o observou por um longo momento. Havia algo em seus olhos, uma dureza que ela nunca havia visto antes. Não era apenas frieza profissional, era algo mais pessoal, mais cruel. "Posso saber por que o senhor está fazendo isso?" ela perguntou. "O que eu realmente fiz de errado?" Roberto levantou os olhos dos papéis que havia começado a folhear. "Você esqueceu seu lugar, Helena, e isso é algo que eu não posso permitir." A resposta foi como uma bofetada. Helena entendeu então que não se tratava apenas de ciúmes ou proteção excessiva. Era sobre poder, sobre hierarquia, sobre manter as coisas exatamente como Roberto achava que deveriam ser. Ela era pobre, ele era rico. Ela era empregada, ele era patrão. E essa linha jamais deveria ser cruzada. Helena assentiu pela última vez e se dirigiu aos fundos da casa, onde ficavam os armários de serviço. Suas pernas tremiam enquanto caminhava pelo corredor que conhecia de cor, passando pelas fotos da família penduradas nas paredes, pelos vasos de flores que ela regava religiosamente toda manhã. No armário, ela pegou sua bolsa pequena e surrada, a carteira de trabalho e o casaco que usava nos dias frios. Não tinha muita coisa ali. Nunca havia trazido pertences pessoais para o trabalho. Mas enquanto arrumava suas poucas coisas, Helena pensou em tudo que estava deixando para trás. E então, enquanto fechava o armário pela última vez, ela ouviu o barulho que mais amava naquela casa. Os passos leves e apressados de Sofia descendo a escada correndo, como fazia todas as manhãs ao vê-la. "Tia Helena, tia Helena!" A voz doce da menina ecoou pelo corredor. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Como poderia sair dali sem se despedir da criança que havia aprendido a amar como filha? Como poderia simplesmente desaparecer da vida de Sofia sem uma explicação? Os passos estavam se aproximando e Helena sabia que em poucos segundos teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. "Tia Helena! Tia Helena!" A voz de Sofia ecoou pelo corredor como um punhal no coração de Helena. A menina apareceu correndo, os cabelos castanhos soltos balançando no ar, o uniforme escolar ainda meio torto da pressa. Seus olhos brilhavam com aquela alegria pura que só as crianças conseguem demonstrar ao ver alguém especial. Helena sentiu as pernas tremerem. Como explicar para uma criança de 8 anos que não poderia mais estar ali? Como dizer que o pai dela havia decidido que o amor e carinho entre elas era inadequado? "Oi, meu amor", Helena conseguiu dizer, forçando um sorriso enquanto Sofia se jogava em seus braços. "Você chegou cedo hoje. Que bom", Sofia falou, abraçando Helena com força. "Eu acordei pensando em você. Sonhei que nós duas estávamos no parque alimentando os patos. Lembra que você prometeu me levar?" O coração de Helena se partiu um pouco mais. Na semana anterior, ela havia prometido levar Sofia ao Ibirapuera num domingo para alimentar os patos do lago. Era algo simples, algo que ela fazia com prazer nos seus dias de folga. Dar um pouco de alegria para aquela menina que passava a maior parte do tempo sozinha naquela mansão enorme. "Sofia, querida", Helena começou, se ajoelhando para ficar na altura da menina. "Preciso conversar com você sobre algo importante." Sofia franziu o senho, percebendo algo diferente no tom de voz de Helena. Mesmo sendo criança, ela havia desenvolvido uma sensibilidade especial para captar os humores dos adultos ao seu redor. "O que aconteceu, tia Helena? Você está triste?" Antes que Helena pudesse responder, os passos pesados de Roberto ecoaram pelo corredor. Ele apareceu com o rosto vermelho de raiva, os olhos fixos na filha, abraçada à faxineira que acabara de demitir. "Sofia, vá para o seu quarto." "Agora", ele ordenou, a voz cortante. "Mas papai, eu acabei de encontrar a tia Helena. Posso brincar com ela um pouquinho?" "Eu disse para ir para o seu quarto", Roberto gritou, fazendo Sofia dar um pulo de susto. A menina olhou do pai para Helena, tentando entender o que estava acontecendo. Helena viu nos olhos da criança o mesmo medo que ela própria sentia.
Sofia havia presenciado outras explosões do pai, outros momentos em que ele perdia a paciência por motivos que ela não conseguia compreender. Vá, querida, Helena sussurrou, acariciando o rosto de Sofia. Seu papai está certo. Você precisa ir para o seu quarto. Mas você vai estar aqui quando eu descer para o almoço? Sofia perguntou, os olhos grandes e preocupados. Helena sentiu a garganta fechar. Olhou para Roberto, que a encarava com uma expressão que não admitia hesitação. Ele havia sido claro. Nada de despedidas, nada de explicações. Sofia deveria simplesmente aceitar que Helena havia desaparecido de sua vida. Vai, meu amor, Helena repetiu, beijando a testa da menina. Vai estudar, vai brincar, seja uma menina boa. Sofia hesitou por mais um momento, mas então obedeceu, caminhando devagar em direção à escada. A cada passo, ela se virava para olhar Helena, como se pressentisse que algo estava muito errado. Quando Sofia desapareceu no andar superior, Roberto se aproximou de Helena com o rosto transtornado de raiva. O que eu acabei de falar para você? Ele sibilou entre os dentes. Nada de despedidas. Ela é uma criança, Sr. Roberto, Helena disse, tentando manter a calma. Ela não entende. E não precisa entender. Você não é nada para ela, está me ouvindo? Nada. As palavras cortaram fundo. Helena pensou nos últimos 5 anos, em todas as vezes que Sofia havia corrido para seus braços quando estava machucada, em todas as noites que ela havia ficado até mais tarde, quando a menina estava com febre e Cláudia havia saído, em todos os momentos especiais que haviam compartilhado. Eu posso não ser nada para o senhor, Helena disse, erguendo o queixo com dignidade. Mas para ela, eu sou importante sim, e ela é importante para mim também. Roberto riu, um som frio e cruel. Importante? Você acha que é importante para uma criança rica? Para a filha de um empresário? Helena, você mora num barraco na periferia, não tem nem carro próprio, mal terminou o ensino médio. O que você poderia ensinar para a minha filha? Cada palavra era como uma pedra atirada na alma de Helena. Ela sabia que Roberto estava tentando humilhá-la, diminuí-la, fazê-la se sentir pequena e insignificante, e estava funcionando. Eu ensino amor, Helena respondeu, a voz tremendo, mas firme. Eu ensino carinho, paciência, bondade. Eu ensino que as pessoas valem pelo que são, não pelo que têm. Besteiras românticas, Roberto cuspiu. Sofia não precisa aprender essas bobagens com você. Ela vai aprender o que realmente importa na vida. Como ser bem-sucedida, como se comportar na sociedade, como manter sua posição. Helena olhou para aquele homem que havia respeitado por 5 anos, que havia considerado um bom pai, apesar de sua frieza, e sentiu uma tristeza profunda. Não por ela, mas por Sofia. Como uma criança poderia crescer saudável e feliz, aprendendo que o valor das pessoas dependia de sua conta bancária. Sofia precisa de amor, Sr. Roberto, Helena disse suavemente. Toda criança precisa, e ela tem amor, dos pais dela, da família dela, de pessoas do mesmo nível social que ela. Amor não tem nível social. Roberto a encarou por um longo momento, os punhos cerrados. Está vendo? É exatamente esse tipo de conversa que eu não quero perto da minha filha. Essas ideias perigosas, perigosas. Helena mal pôde acreditar no que estava ouvindo. Amor e carinho eram perigosos. Ensinar uma criança a tratar bem as pessoas independente de sua classe social era perigoso. Senhor Roberto, ela tentou mais uma vez. Eu nunca tentei interferir na educação da Sofia. Eu só o quê? Só ensinou minha filha a abraçar empregados? Só fez ela se acostumar a contar seus problemas para a faxineira em vez de contar para a mãe dela? Só criou uma dependência emocional doentia? Dependência emocional doentia. As palavras ecoaram na mente de Helena. Seria isso que o carinho entre ela e Sofia representava para Roberto? Uma doença que precisava ser curada? Naquele momento, Cláudia apareceu no corredor, vinda da cozinha com uma xícara de café nas mãos.
Ela parou ao ver o marido e Helena conversando, percebendo imediatamente a tensão no ar. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, olhando do marido para a funcionária. "Estou dispensando a Helena", Roberto disse secamente, com efeito imediato. O rosto de Cláudia empalideceu. Ela quase derrubou a xícara de café, precisando se apoiar na parede. "Roberto, do que você está falando? Helena trabalha aqui há 5 anos. Ela é como se fosse da família." "Exatamente o problema", Roberto rosnou. "Ela não é da família. Ela é uma empregada. E empregadas que esquecem seu lugar não ficam nesta casa." Cláudia olhou para Helena com os olhos cheios de lágrimas. Helena viu na expressão da patroa o mesmo choque e tristeza que ela própria estava sentindo. "Roberto, não pode ser sério. Helena cuida da Sofia como se fosse sua própria filha. E Sofia ama ela. Você não pode simplesmente... Posso e estou fazendo." Roberto interrompeu. "Esta é a minha casa, esta é a minha família e esta é a minha decisão." Cláudia se aproximou de Helena, ignorando o olhar fulminante do marido. "Helena, eu sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Se eu pudesse fazer alguma coisa..." "Não pode", Roberto disse antes que Helena pudesse responder. "E sugiro que você também não se esqueça do seu lugar nesta família, Cláudia." A ameaça nas palavras de Roberto era clara. Cláudia baixou os olhos, as mãos tremendo. Helena percebeu que não era a primeira vez que Roberto usava seu poder para intimidar a própria esposa. "Está tudo bem, dona Cláudia", Helena disse gentilmente. "O senhor Roberto tem direito de tomar suas decisões." Mas não era verdade. Nada estava bem. O coração de Helena estava despedaçado. Não só pela injustiça que estava sofrendo, mas pela dor que sabia que Sofia sentiria. A menina acordaria no dia seguinte esperando ver Helena, e ela simplesmente não estaria lá. Sem explicações, sem despedidas, sem a chance de entender o que havia acontecido. Se essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está assistindo isso. Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha neste momento tão difícil. "Eu vou pegar minhas coisas e ir embora", Helena disse, a voz firme, apesar da dor. Ela se virou para pegar sua bolsa, mas parou quando ouviu passos pequenos na escada. Sofia havia descido e estava espiando através da grade do corrimão, tentando entender por que os adultos estavam falando tão alto. "Mamãe?", a voz pequena da menina chamou. "Por que o papai estava gritando?" Roberto virou o rosto na direção da filha, e Helena viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Medo. Medo de que Sofia descobrisse o que ele estava fazendo. Medo de ter que explicar por que estava mandando embora a pessoa que a filha mais amava naquela casa. "Volte para seu quarto, Sofia", Cláudia disse rapidamente. "Agora não é hora. Eu quero falar com a tia Helena", Sofia gritou, começando a descer correndo. "Não!", Roberto berrou, subindo as escadas 2 degraus de cada vez para interceptar a filha. O grito foi tão alto e violento que Sofia parou no meio da escada, os olhos arregalados de terror. Helena viu a menina recuar, o corpo pequeno tremendo de medo. "Vai para o seu quarto e não sai de lá até eu mandar", Roberto ordenou, apontando o dedo para Sofia como se ela fosse uma criminosa. Sofia olhou por cima do ombro do pai, seus olhos encontrando os de Helena. Naquele momento, Helena viu que a menina havia entendido. Talvez não os detalhes, talvez não as razões, mas havia entendido que algo terrível estava acontecendo e que envolvia ela e a tia Helena. "Tia Helena", Sofia sussurrou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Helena sentiu seu coração se partir completamente. Não conseguiu se conter. Subiu alguns degraus e estendeu os braços para a menina. "Eu preciso ir embora, meu amor", ela disse, a voz quebrada. "Mas eu nunca vou esquecer de você. Nunca. Você vai ser sempre especial para mim." "Não vai!", Sofia gritou, tentando passar pelo pai para chegar até Helena. "Você prometeu que ia me levar para ver os patos. Você prometeu!" Roberto segurou a filha pelos ombros, impedindo-a de descer. "Chega! Acabou! Helena, saia da minha casa agora!" Helena olhou pela última vez para Sofia.
gravando na memória cada detalhe do rosto da menina. Os olhos castanhos, cheios de lágrimas, os cabelos desalinhados, a expressão de total desespero e confusão. "Eu te amo, Sofia", ela sussurrou. "Sempre vou te amar." E então, com o coração despedaçado em 1000 pedaços, Helena Ferreira pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta, deixando para trás 5 anos da sua vida e a criança que havia aprendido a amar como filha. Os gritos de Sofia ecoaram pela casa até Helena chegar à rua e continuaram ecoando em seu coração muito tempo depois. 3 semanas se passaram desde que Helena havia sido expulsa da mansão dos Mendonça. 3 semanas de noites em claro, de lágrimas silenciosas, de um vazio no peito que parecia nunca mais se fechar. Ela havia conseguido outro emprego, limpeza em um escritório no centro da cidade. Mas nada conseguia preencher o buraco que Sofia havia deixado em sua vida. Naquela manhã de quinta-feira, Helena estava encerrando o turno no escritório quando seu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo a fez atender. "Alô? Helena?" A voz do outro lado era feminina, baixa, quase sussurrando. "É a Cláudia." O coração de Helena disparou. Cláudia nunca havia ligado para ela, nunca sequer havia pedido seu telefone. Por que estaria ligando agora? "Dona Cláudia? A senhora está bem? Helena, eu preciso falar com você. Pessoalmente, é urgente." A urgência na voz de Cláudia fez Helena se arrepiar. 1000 possibilidades correram por sua mente, mas todas levavam ao mesmo lugar: Sofia. "Aconteceu alguma coisa com a Sofia?" Helena perguntou, a voz tremendo. "Por favor, você pode me encontrar no shopping Ibirapuera, na praça de alimentação, em 1 hora?" "Claro, mas dona Cláudia..." "Depois eu explico tudo. Por favor, Helena, é muito importante." A ligação foi encerrada, deixando Helena com mais perguntas do que respostas. Ela terminou rapidamente a limpeza, pegou o ônibus e se dirigiu ao shopping, o coração batendo forte durante todo o trajeto. Quando chegou à praça de alimentação, Helena avistou Cláudia sentada num canto afastado, usando óculos escuros e um lenço na cabeça, como se estivesse tentando se disfarçar. Ela parecia ter emagrecido, o rosto mais magro e pálido que Helena lembrava. "Dona Cláudia." Cláudia levantou os olhos e Helena viu que ela havia estado chorando. Mesmo com os óculos escuros, era possível perceber os olhos vermelhos e inchados. "Helena, obrigada por vir", Cláudia disse, fazendo sinal para que ela se sentasse. "Eu sei que depois do que aconteceu... Como está a Sofia?" Helena interrompeu, incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Cláudia tirou os óculos escuros e Helena viu a extensão da dor nos olhos da mulher. Havia algo devastador ali, algo que ia muito além de uma simples preocupação maternal. "É por isso que eu precisava falar com você", Cláudia disse, a voz quebrando. "Sofia não está bem, Helena. Ela não está nada bem." Helena sentiu o estômago revirar. "O que aconteceu? Desde que você saiu, ela mudou completamente. Não come direito, não dorme, não brinca, não conversa. Fica horas sentada na janela do quarto esperando você chegar. Toda manhã ela pergunta se você vai voltar hoje." Cada palavra era como uma facada no coração de Helena. Ela havia imaginado que Sofia sentiria sua falta, mas não havia dimensionado o quanto. "E o que vocês falaram para ela?" "Roberto disse que você havia arranjado outro emprego, que estava muito ocupada. Mas Sofia é inteligente demais. Ela sabe que alguma coisa está errada." Cláudia enxugou os olhos com um lenço. "Ontem ela me perguntou se você estava doente, se tinha acontecido alguma coisa ruim com você." Helena fechou os olhos, imaginando a confusão e dor que Sofia devia estar sentindo. Uma criança de 8 anos não conseguia entender porque alguém que ela amava havia simplesmente desaparecido de sua vida sem explicação. "Dona Cláudia, eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Se eu pudesse fazer alguma coisa, pode." Cláudia interrompeu, olhando diretamente nos olhos de Helena. "Roberto não sabe que eu estou aqui. Ele proibiu qualquer um de falar com você. Mas eu não posso mais ver minha filha sofrendo desse jeito. O que a senhora quer que eu faça?"
Cláudia respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo muito difícil. Eu quero que você volte. Helena piscou, achando que havia ouvido errado. Como assim? Não oficialmente. Roberto jamais permitiria. Mas ele viaja na próxima semana. Fica fora por 5 dias. Se você pudesse vir durante o dia, enquanto Sofia está em casa, apenas para ela ver que você está bem, para vocês conversarem. Helena sentiu o coração acelerar. A possibilidade de ver Sofia novamente, de abraçá-la, de explicar que não havia abandonado ela por vontade própria, era tentadora demais para resistir. Mas e se ele descobrir? Não vai descobrir. A única funcionária que fica é a cozinheira, e ela me deve alguns favores. Vai ficar entre nós. Helena olhou para Cláudia, vendo o desespero de uma mãe que não sabia mais o que fazer para ajudar a filha. Por que a senhora está fazendo isso? Arriscando se meter em problema com seu marido? Cláudia baixou os olhos, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Porque eu sei o que é crescer numa casa sem amor verdadeiro, Helena. Eu sei o que é ter pais que se preocupam mais com aparências do que com felicidade. Ela olhou novamente para Helena. Roberto é um bom provedor, mas não é carinhoso. Nunca foi. E eu sempre fui muito insegura, muito dependente. Sofia precisa de alguém que a ame incondicionalmente. E essa pessoa é você. As palavras de Cláudia tocaram profundamente Helena. Ela havia sempre suspeitado que por trás da fachada de família perfeita dos Mendonça havia feridas e carências, mas nunca havia imaginado que Cláudia tivesse consciência disso. Sofia fala de você o tempo todo, Cláudia continuou. Ela conta para as bonecas as histórias que você contava para ela. Ela desenha vocês duas no parque alimentando os patos. Ontem eu a encontrei chorando porque não conseguia lembrar direito do cheiro do seu perfume. Helena não conseguiu mais conter as lágrimas. A imagem de Sofia tentando se lembrar de detalhes seus foi devastadora. Eu vou, ela disse sem hesitar. Quando? Segunda-feira Roberto viaja. Você pode vir na terça de manhã? Sofia vai estar em casa porque está de férias escolares. Vou estar lá. Cláudia sorriu pela primeira vez desde que Helena havia chegado. Obrigada, Helena. Você não imagina o quanto isso significa para mim, para nós duas. Elas conversaram mais alguns minutos, acertando os detalhes. Cláudia partiria com Roberto na viagem. Era uma convenção de negócios e ela sempre o acompanhava, mas voltaria um dia antes dele, no sábado. Helena poderia ficar com Sofia de terça a sexta. Quando se despediram, Helena sentiu uma mistura de alegria e apreensão. Finalmente veria Sofia novamente. Poderia explicar o que havia acontecido, poderia abraçá-la e consolá-la. Mas também sabia que seria apenas temporário e que a despedida seria ainda mais dolorosa. Os dias que se seguiram passaram numa velocidade estranha, lentos pela ansiedade, rápidos pela proximidade do reencontro. Helena comprou algumas coisas simples para Sofia. Livros de histórias, lápis de cor, alguns docinhos que sabia que a menina gostava. Na segunda-feira de manhã, ela viu pelas redes sociais que Roberto havia postado uma foto no aeroporto com Cláudia, a caminho da viagem de negócios. Importante reunião corporativa em Brasília, dizia a legenda. Na terça-feira, Helena acordou antes do alarme, o coração batendo forte. Tomou banho, vestiu sua melhor roupa, um vestido azul simples que Sofia sempre dizia que ficava bonito nela, e se dirigiu à mansão dos Mendonça. Quando a cozinheira abriu a porta dos fundos para ela, Helena sentiu como se estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. "Que bom que você veio", disse Dona Rosa, a cozinheira. "A menina está muito tristinha. Não come direito há semanas." Helena subiu pelas escadas de serviço, o coração disparando a cada degrau. Quando chegou ao andar superior, ouviu uma voz que havia sentido tanta falta. Sofia cantarolando baixinho no quarto. Ela se aproximou da porta entreaberta e espiou. Sofia estava sentada no chão, brincando com bonecas, mas Helena notou imediatamente como a menina havia emagrecido. Seus olhos estavam sem o brilho de antes e havia uma tristeza profunda em toda a sua postura.
Sofia? Helena chamou suavemente. A menina virou o rosto e por um momento pareceu não acreditar no que estava vendo. Então, seus olhos se encheram de lágrimas e ela correu para os braços de Helena como se sua vida dependesse disso. Tia Helena, você voltou! Eu sabia que você ia voltar! Helena abraçou Sofia com toda a força, sentindo o cheiro dos cabelos da menina, a pequenez de seu corpo, a intensidade de seu amor. Ela também chorava, mas eram lágrimas de alívio e felicidade. Eu senti tanta sua falta, meu amor, Helena sussurrou. Tanta falta. Por que você demorou tanto? Por que você não vinha me ver? Eu te esperei todos os dias. Sofia falou entre soluços. Helena se ajoelhou para ficar na altura da menina, segurando seu rosto com as mãos. Eu vou explicar tudo para você, minha princesa. Vamos sentar e conversar com calma, está bem? Sofia assentiu, ainda agarrada ao pescoço de Helena, como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. E ali, no quarto que conhecia tão bem, Helena começou a contar para Sofia a verdade, adaptada para a idade dela, mas a verdade. Explicou que às vezes os adultos tomam decisões difíceis, que nem sempre as pessoas concordam sobre o que é melhor, que o amor não desaparece mesmo quando as pessoas precisam ficar longe. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha neste momento de reencontro tão emocionante. Sofia ouvia atentamente, fazendo perguntas, tentando entender. E pela primeira vez em semanas, Helena viu um sorriso verdadeiro no rosto da menina. Elas passaram o dia inteiro juntas, recuperando o tempo perdido, brincando, conversando, simplesmente aproveitando a companhia uma da outra. Helena ajudou Sofia com alguns deveres de férias, contou histórias, fez penteados em seus cabelos. À tarde, quando Helena se preparava para ir embora, Sofia perguntou: "Você vai voltar amanhã?" "Vou", Helena prometeu. "Vou voltar amanhã e depois de amanhã também." "E depois?" Helena hesitou. Como explicar para uma criança que aquilo era apenas temporário, que quando Roberto voltasse, ela teria que desaparecer novamente? "Vamos aproveitar cada dia que podemos ficar juntas, está bem? E lembra do que eu sempre te falo. O amor não precisa da nossa presença física para existir. Eu vou te amar sempre, estando perto ou longe." Sofia assentiu. Mas Helena viu nos olhos da menina que ela havia entendido que aquele reencontro não seria permanente. E foi assim que começaram os 5 dias mais felizes e mais dolorosos da vida de Helena, sabendo que cada momento era precioso, porque cada momento poderia ser o último. Na quinta-feira, terceiro dia do reencontro secreto entre Helena e Sofia, algo inesperado aconteceu. Helena estava na cozinha preparando o lanche da menina quando Dona Rosa se aproximou, o rosto preocupado. "Helena, preciso te contar uma coisa", a cozinheira disse, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. "É sobre a Sofia e você." Helena parou de cortar a maçã e olhou para Dona Rosa. A mulher de 60 anos trabalhava na casa há quase 15 anos e havia visto Sofia crescer desde bebê. "O que é, Dona Rosa? Você sabe por que o Sr. Roberto ficou tão bravo com você? Por que de repente decidiu te mandar embora?" Helena balançou a cabeça. Durante as últimas semanas, ela havia pensado muito sobre isso, mas nunca havia chegado a uma conclusão satisfatória. "Senta aqui", Dona Rosa disse, puxando uma cadeira. "Tem coisa que você precisa saber." Helena se sentou, um pressentimento ruim crescendo em seu peito. "Na semana antes de você ser dispensada, aconteceu uma coisa aqui em casa." Dona Rosa começou, a voz baixa. O Sr. Roberto estava no escritório dele quando recebeu uma visita. Era uma mulher elegante, bem vestida, que eu nunca tinha visto antes. "Quem era?" Ela disse que era psicóloga infantil do colégio da Sofia. Disse que precisava falar com urgência sobre o comportamento da menina na escola. Helena franziu o senho. Sofia nunca havia mencionado problemas na escola. Pelo contrário, sempre contava que estava indo bem, que gostava das professoras e tinha amigas. "Que tipo de comportamento?"
Dona Rosa suspirou, como se o que ia contar fosse muito difícil. A psicóloga disse que Sofia estava tendo dificuldades para se relacionar com crianças da mesma classe social, que ela preferia brincar com os filhos dos funcionários da escola, que dividia o lanche com crianças que não tinham merenda, que questionava por que algumas famílias tinham tanto e outras tão pouco. Helena sentiu o coração apertar. Não havia nada de errado no comportamento de Sofia. Na verdade, mostrava que a menina estava crescendo com empatia e senso de justiça. Mas para Roberto, isso devia ter soado como um alarme. Continue, Helena pediu. A psicóloga disse que esse comportamento estava sendo influenciado por alguém de casa, que Sofia falava muito de uma tia Helena, que ensinava que todas as pessoas eram iguais, que o dinheiro não fazia ninguém melhor que ninguém, que o importante era ser bondoso. Agora, Helena entendeu. Roberto não havia ficado com ciúmes apenas porque Sofia gostava dela. Ele havia ficado com medo de que Helena estivesse contaminando a filha com ideias que ele considerava perigosas para sua posição social. Eu escutei a conversa toda da escada, Dona Rosa continuou. A psicóloga disse que isso podia afetar o futuro da Sofia, que ela precisava aprender desde cedo a conviver com pessoas do mesmo nível, a manter distância dos funcionários. Disse que era normal e saudável que crianças ricas tenham essa separação. Helena sentiu uma revolta crescer no peito. Como alguém poderia chamar de saudável ensinar uma criança a desprezar outras pessoas por sua condição social? E o que o Sr. Roberto respondeu? Ele ficou furioso. Gritou que não podia permitir que uma empregada estragasse a educação da filha dele. Que você estava enchendo a cabeça da Sofia com ideias socialistas, que estava confundindo ela sobre seu lugar no mundo. Socialistas. Helena mal podia acreditar. Ensinar uma criança a ser bondosa e empática era socialismo? Foi por isso que ele me demitiu, Helena murmurou, mais para si mesma do que para Dona Rosa. Foi, mas tem mais, Helena. Tem muito mais. Dona Rosa se levantou e foi até a janela, verificando se não havia ninguém no jardim. Essa psicóloga, eu achei ela muito estranha. Muito certinha, muito preocupada em falar exatamente o que o Sr. Roberto queria ouvir. Então eu resolvi investigar. Como assim? Pedi para minha neta, que trabalha na secretaria de uma escola particular, verificar se tinha alguma psicóloga com o nome que a mulher disse na escola da Sofia. Helena segurou a respiração. E não tem, Helena. Não existe nenhuma psicóloga com esse nome no colégio da Sofia. A mulher mentiu. O chão pareceu se abrir sob os pés de Helena. Se a mulher não era psicóloga da escola, quem era? E por que havia mentido para Roberto? Mais uma coisa, Dona Rosa continuou, voltando para perto de Helena. Depois que você foi embora, eu comecei a prestar mais atenção nas conversas dos patrões. O senhor Roberto anda muito nervoso com os negócios. Parece que tem gente tentando prejudicar ele, competidores que querem pegar os contratos dele. O que isso tem a ver comigo? Eu acho que alguém descobriu que o ponto fraco do senhor Roberto é a família dele. E Sofia é a paixão dele, mesmo que ele não demonstre direito. Se alguém quisesse magoar ele, atingir a Sofia seria o jeito mais certeiro. Helena começou a entender a teoria de Dona Rosa, mas ainda não via a conexão completa. Você acha que alguém mandou essa falsa psicóloga para causar problemas na família? Eu acho que alguém sabia que o Sr. Roberto tem paranoia com questões de classe social. Sabia que se uma especialista dissesse que você estava sendo uma má influência para Sofia, ele reagiria de forma exagerada. A teoria fazia sentido. Roberto sempre havia sido obsessivo quanto à posição social da família, sempre preocupado em manter distâncias e hierarquias bem definidas. Uma sugestão de que Sofia estava sendo influenciada a pensar diferente seria suficiente para ele reagir drasticamente. Mas quem faria uma coisa dessas? Helena perguntou. Não sei, mas sei que desde que você saiu, a Sofia não é mais a mesma menina alegre de antes. E isso está afetando toda a família.
A dona Cláudia anda deprimida. O senhor Roberto está mais nervoso ainda e a casa toda parece mais triste. Naquele momento, Sofia apareceu na cozinha, interrompendo a conversa. Tia Helena, você está demorando. Já terminou meu lanche? Já sim, meu amor. Helena disse, forçando um sorriso e entregando o prato com frutas cortadas para Sofia. Sofia notou as expressões sérias de Helena e Dona Rosa. Vocês estavam conversando sobre coisa de adulto? Ela perguntou com a perspicácia típica das crianças. Estávamos conversando sobre você, Helena disse, não mentindo completamente. Sobre como você está mais bonita a cada dia. Sofia sorriu, mas Helena viu que a menina não havia se convencido totalmente. Mais tarde, quando estavam no jardim e Sofia brincava com suas bonecas, ela fez uma pergunta que pegou Helena de surpresa. Tia Helena, por que meu pai não gosta de você? Helena quase engasgou com a água que estava bebendo. O que te faz pensar isso, querida? Eu ouvi ele falando com a mamãe. Ele disse que você era perigosa. Mas você não é perigosa, tia Helena. Você é a pessoa mais boa que eu conheço. Helena sentiu o coração se partir. Como explicar para uma criança de 8 anos os preconceitos e medos dos adultos? Às vezes as pessoas adultas ficam com medo de coisas que não precisam ter medo. Helena disse cuidadosamente. Seu pai é um homem bom, mas ele se preocupa muito em proteger você. Proteger de quê? De ser feliz? A pergunta inocente de Sofia foi como um soco no estômago de Helena. Do ponto de vista da menina, era exatamente isso que estava acontecendo. Ela estava sendo protegida de ser feliz. Seu pai quer que você cresça forte e preparada para o mundo, Helena tentou explicar. Ele acha que tem jeitos certos e errados de fazer isso. E qual é o jeito certo? Helena olhou para aquela menina inteligente, sensível, que fazia perguntas que muitos adultos não tinham coragem de fazer. O jeito certo é com amor, Sofia, com muito amor. E amor verdadeiro não escolhe classe social, cor de pele ou quanto dinheiro a pessoa tem. Amor verdadeiro vê o coração das pessoas. Sofia assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido para ela. Por isso que eu te amo tanto, tia Helena, porque você tem o coração mais bonito que eu conheço. Helena abraçou Sofia, sentindo uma mistura de amor intenso e dor profunda. Aquela menina merecia crescer num mundo onde pudesse amar livremente, onde não precisasse aprender a desprezar pessoas por sua origem social. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Quero saber se existem outras famílias passando por conflitos parecidos ao redor do mundo. Naquela noite, quando Helena voltou para sua casa simples na periferia, ela não conseguiu dormir. As revelações de Dona Rosa haviam mudado completamente sua perspectiva sobre o que havia acontecido. Ela não havia sido demitida apenas por ciúmes ou preconceito. Havia sido vítima de uma manipulação cuidadosamente planejada. Mas por quem? E por quê? E mais importante, o que ela podia fazer para proteger Sofia de se tornar uma nova vítima dessa mesma manipulação? Helena sabia que o tempo estava se esgotando. Roberto voltaria na segunda-feira e ela teria que desaparecer novamente da vida de Sofia. Mas agora ela tinha informações que podiam mudar tudo. A questão era, ela teria coragem de usar essas informações, mesmo sabendo que isso poderia tornar as coisas ainda piores para todos os envolvidos? Na sexta-feira, seu último dia com Sofia antes do retorno de Roberto, Helena teria que tomar uma decisão que mudaria o rumo de toda aquela história. Sexta-feira chegou como um furacão de emoções para Helena. Era seu último dia com Sofia antes que Roberto retornasse da viagem, e ela sabia que precisava tomar uma decisão que poderia mudar tudo. As revelações de Dona Rosa sobre a falsa psicóloga haviam plantado uma semente de dúvida que crescia a cada hora. Helena chegou à mansão cedo, como nos dias anteriores, mas desta vez trouxe algo diferente, um pequeno gravador que havia comprado na véspera. Se ia descobrir a verdade sobre o que havia acontecido, precisava de provas. Tia Helena,
Sofia correu para seus braços como sempre, mas Helena notou que a menina estava mais agarrada que o normal, como se pressentisse que algo estava diferente. Meu amor, como você dormiu? Sonhei que você não ia mais embora, Sofia disse, escondendo o rosto no pescoço de Helena. Sonhei que você morava aqui conosco para sempre. O coração de Helena se apertou. Como poderia explicar para Sofia que aquele seria seu último dia juntas por um tempo indeterminado? Sofia, preciso conversar uma coisa importante com você, Helena disse, se ajoelhando para ficar na altura da menina. É sobre você ir embora de novo? Sofia perguntou, os olhos já se enchendo de lágrimas. É, meu amor. Seu papai volta segunda-feira e eu não posso estar aqui quando ele chegar. Por quê? Porque ele não gosta de você. Você é tão boa, tia Helena. Helena respirou fundo. Era hora de contar a Sofia uma verdade que ela pudesse entender. Às vezes, minha princesa, as pessoas tomam decisões baseadas no que outras pessoas falam para elas. Seu papai ouviu alguém dizer que eu não era boa para você e ele acreditou. Mas quem disse isso? Quem mentiria sobre você? A pergunta de Sofia era exatamente a que Helena estava tentando responder. E ela tinha um plano para descobrir. Sofia, você lembra se alguma pessoa estranha veio aqui em casa nas últimas semanas antes de eu ir embora? Alguém que você não conhecia? Sofia franziu o senho pensando. Lembro. Uma senhora muito chique veio falar com o papai no escritório. Ela tinha cabelo muito liso e usava um perfume forte que me deu dor de cabeça. Você conversou com ela? Não, mas eu a vi saindo. Ela estava com um sorriso estranho, como se tivesse feito alguma travessura. Helena sentiu um frio na barriga. A descrição de Sofia batia com o que Dona Rosa havia contado sobre a falsa psicóloga. Sofia, você pode me mostrar onde é que seu papai guarda os papéis importantes dele? O escritório? Posso, mas a gente não pode mexer nas coisas dele, Sofia disse preocupada. Não vamos mexer, só quero dar uma olhada. Elas subiram até o escritório de Roberto. Era um ambiente imponente, com estantes cheias de livros, uma mesa enorme de mogno e quadros caros nas paredes. Helena havia limpado aquele cômodo centenas de vezes, mas nunca havia prestado atenção nos papéis que ficavam sobre a mesa. Agora, olhando com mais cuidado, ela viu uma agenda aberta e algumas anotações. Numa das páginas, havia um nome e telefone anotados. Doutora Mariana Santos, psicóloga urgente. Helena sentiu o coração acelerar. Ali estava a prova de que realmente havia existido uma conversa com uma suposta psicóloga. Ela pegou o gravador e ligou discretamente. Sofia, você pode ficar na porta e me avisar se alguém subir? Helena pediu. Tá bom, tia Helena. Helena fotografou a página da agenda com seu celular e procurou mais pistas. Em uma das gavetas que estava entreaberta, ela encontrou um cartão de visita elegante. Doutora Mariana Santos, psicologia infantil, consultoria especializada. Algo no cartão chamou sua atenção. O endereço parecia familiar. Helena olhou mais de perto e seu sangue gelou. O endereço era do mesmo prédio onde funcionava a empresa do maior concorrente de Roberto, a construtora Almeida. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente de Helena. A falsa psicóloga não havia aparecido por acaso. Alguém havia planejado cuidadosamente atingir Roberto através de sua família, sabendo que ele reagiria de forma exagerada a qualquer ameaça à pureza da educação de Sofia. Tia Helena, a Dona Rosa está subindo. Sofia sussurrou da porta. Helena rapidamente guardou tudo e saiu do escritório, o coração batendo forte. Helena, o que vocês estão fazendo aí em cima? Dona Rosa perguntou, ofegante da subida. Nada demais. Sofia estava me mostrando a casa. Helena mentiu, não querendo envolver a menina em problemas. Ah, que bom. Vocês podem descer? Preparei um lanche especial para vocês. No caminho para a cozinha, Helena tomou uma decisão. Ela não podia simplesmente ir embora e deixar Sofia à mercê de manipulações futuras. Precisava agir. Dona Rosa, posso usar o telefone fixo? Helena perguntou.
Claro, mas para quê? Vou ligar para esse número. Helena mostrou a foto que havia tirado da agenda. Quero descobrir quem é essa tal doutora Mariana Santos. Dona Rosa olhou para a foto e assentiu. Boa ideia. Sempre achei essa história muito estranha. Helena discou o número, o coração batendo forte. Após alguns toques, uma secretária a atendeu. Construtora Almeida, bom dia. Helena quase derrubou o telefone. Suas suspeitas estavam corretas. Por favor, gostaria de falar com a doutora Mariana Santos. Helena disse, tentando manter a voz firme. Não temos nenhuma doutora Mariana Santos aqui, senhora. A senhora tem certeza do número? Tenho sim, ela me deu este cartão pessoalmente. Olha, a única Mariana que trabalha aqui é a Mariana da contabilidade, mas ela não é doutora em nada. Helena agradeceu e desligou, as mãos tremendo. Agora ela tinha certeza. Tudo havia sido uma armação da empresa concorrente para desestabilizar Roberto através de sua família. E então? E Dona Rosa perguntou ansiosa. Era armação mesmo. A tal psicóloga nem existe. O telefone é da empresa que compete com o senhor Roberto. Dona Rosa bateu a mão na testa. Eu sabia. Sempre achei muito suspeito aquela mulher aparecer do nada com uma história pronta. Naquele momento, Sofia entrou na cozinha, percebendo a agitação das duas adultas. O que está acontecendo? Vocês descobriram quem mentiu sobre a tia Helena? Helena se ajoelhou na frente de Sofia. Descobrimos sim, meu amor. E agora eu vou poder conversar com seu papai e explicar a verdade. Sério? Você vai voltar para casa? Os olhos de Sofia brilharam de esperança. Vou tentar, princesa. Vou tentar muito. Helena passou o resto do dia planejando como abordar Roberto. Ela sabia que não podia simplesmente aparecer na porta quando ele voltasse. Isso só o irritaria mais. Precisava de uma estratégia. À tarde, enquanto Sofia cochilava, Helena ligou para Cláudia. Dona Cláudia é a Helena. Helena, como foi hoje com Sofia? Foi bem, mas preciso falar com a senhora sobre algo muito importante. Descobri quem estava por trás da minha demissão. Helena contou tudo para Cláudia. A falsa psicóloga, o telefone da empresa concorrente, a manipulação cuidadosamente planejada. Meu Deus! Cláudia sussurrou do outro lado da linha. Roberto vai ficar furioso quando descobrir que foi enganado. É por isso que preciso da sua ajuda. Ele não vai me escutar se eu simplesmente aparecer, mas se a senhora contar para ele primeiro, preparar o terreno. Você tem razão. Roberto odeia ser feito de bobo. Se ele souber que caiu numa armação dos concorrentes, vai querer fazer justiça. Elas combinaram que Cláudia conversaria com Roberto assim que chegassem da viagem, no domingo à noite. Ela prepararia o terreno e depois ligaria para Helena. Obrigada, dona Cláudia. A senhora não imagina o quanto isso significa. Helena, você salvou minha filha estas últimas semanas. É o mínimo que posso fazer. Quando Sofia acordou da soneca, Helena decidiu ser honesta com ela sobre o que havia descoberto. Minha princesa, lembra que você perguntou quem havia mentido sobre mim? Lembro. Descobrimos quem foi. Foi uma mulher má que queria causar problemas para seu papai nos negócios dele. Ela mentiu que era psicóloga e inventou histórias sobre mim. Sofia franziu o senho, processando a informação. E agora que vocês descobriram, meu papai vai deixar você voltar? Vamos tentar explicar para ele sim, mas você precisa entender que pode demorar um pouco. Seu papai ficou muito chateado e às vezes demora para as pessoas perdoarem. Mas se ele souber que a mulher mentiu, ele vai entender que você não fez nada de errado. A lógica simples de Sofia fez Helena sorrir, mesmo com o coração apertado. Espero que sim, meu amor. Espero que sim. Naquela noite, Helena se despediu de Sofia, sabendo que desta vez poderia ser diferente. Ela tinha provas, tinha um plano e tinha uma aliada em Cláudia. Mas também sabia que Roberto era um homem orgulhoso e reconhecer que havia sido enganado e cometido uma injustiça não seria fácil para ele. Onde você está assistindo essa reviravolta na história? Gostaria muito de saber de qual cidade você está me acompanhando neste momento crucial.
Domingo à noite, Helena dormiu pouco, esperando o telefonema de Cláudia. Segunda-feira seria o dia que definiria se ela poderia voltar para a vida de Sofia, ou se teria que encontrar uma maneira de seguir em frente, sabendo que havia feito tudo o que podia. A verdade havia vindo à tona. Agora faltava descobrir se seria suficiente para trazer justiça e permitir que o amor verdadeiro vencesse o orgulho e o preconceito. Segunda-feira à noite, Helena estava sentada na pequena sala de sua casa, olhando fixamente para o telefone. Cláudia havia prometido ligar depois de conversar com Roberto, mas o silêncio se estendia por horas. A cada minuto que passava, Helena sentia a esperança diminuir um pouco mais. Às 9h30, o telefone finalmente tocou. Helena, a voz de Cláudia soava tensa e cansada. Oi, dona Cláudia, como foi? Um suspiro longo do outro lado da linha fez o coração de Helena afundar. Foi difícil. Roberto ficou furioso quando soube da manipulação, mas ele ainda está com muito orgulho ferido. Diz que mesmo tendo sido enganado, você ultrapassou limites que uma empregada não deveria ultrapassar. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. Mesmo com todas as provas, mesmo sabendo que havia sido vítima de uma armação cruel, Roberto não conseguia reconhecer que havia cometido uma injustiça. E a Sofia? Helena perguntou, a voz trêmula. Aí que está o problema maior, Helena. Sofia descobriu que você estava aqui durante a semana. O sangue de Helena gelou. Como ela descobriu? Ela encontrou alguns desenhos que vocês fizeram juntas, escondidos no quarto dela. Quando Roberto viu, ele explodiu. Agora ele está convencido de que você está tentando manipular a família pelas costas. Helena sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Sua tentativa de ajudar havia apenas piorado a situação. Dona Cláudia, eu preciso falar com ele. Preciso explicar. Helena, ele proibiu qualquer contato. Diz que se você tentar se aproximar da casa ou da Sofia, vai chamar a polícia. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Polícia. Roberto estava tão cego de raiva que estava disposto a tratar alguém que amava sua filha como uma criminosa. E a Sofia, como ela está? Devastada. Ela ouviu a discussão toda e agora entende que você estava aqui escondido e que não pode mais voltar. Está trancada no quarto desde a tarde. Não quer comer, não quer conversar. Helena começou a chorar silenciosamente. Sua tentativa de proteger Sofia havia apenas causado mais dor para a menina. Eu estraguei tudo, ela sussurrou. Não diga isso, Helena. Você fez o que qualquer pessoa que ama uma criança faria. Mas as palavras de consolo de Cláudia não conseguiam diminuir a dor que Helena sentia. Ela havia perdido Sofia definitivamente agora. Na terça-feira, Helena tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. A cada momento pensava em Sofia trancada no quarto, sofrendo. Pensava em Roberto, tão cego pelo orgulho que não conseguia ver o mal que estava fazendo à própria filha. Quarta-feira chegou cinzenta e chuvosa, combinando com o estado de espírito de Helena. Ela estava no escritório onde trabalhava quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Helena Ferreira? Uma voz masculina perguntou. Sim, sou eu. Aqui é o doutor. Marcos, médico pediatra da Sofia Mendonça. A senhora poderia vir ao Hospital São Luís urgentemente? O coração de Helena parou. O que aconteceu com a Sofia? Ela está internada desde ontem à noite. Teve uma crise de ansiedade severa e está se recusando a comer ou falar. Os pais dela disseram que a senhora é uma pessoa importante na vida dela. Helena largou tudo e correu para o hospital. Quando chegou ao quarto, viu Sofia pequenina na cama hospitalar, conectada a soros, com Cláudia e Roberto ao lado. Roberto se virou quando ela entrou, o rosto uma máscara de raiva e desespero. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, mas sua voz não tinha a força de antes. O médico me chamou, Helena respondeu, caminhando em direção a Sofia. A menina estava acordada, mas parecia ausente, olhando para o teto sem ver nada. Sofia, Helena chamou suavemente.
Os olhos da menina se viraram para Helena e pela primeira vez em dias, eles mostraram vida. Tia Helena, Sofia sussurrou, estendendo a mãozinha. Helena olhou para Roberto, pedindo permissão silenciosamente. Ele hesitou, mas então fez um gesto brusco de concordância. Helena se aproximou da cama e segurou a mão de Sofia. Oi, minha princesa. Como você está se sentindo? Eu pensei que você nunca mais ia me ver, Sofia disse, as lágrimas escorrendo pelo rostinho pálido. Eu sempre vou te ver, meu amor. Mesmo quando não estou perto, eu estou sempre pensando em você. Mas papai disse que você não pode mais vir em casa, que eu tenho que esquecer você. Helena olhou para Roberto, que estava parado perto da janela, os punhos cerrados, lutando com alguma guerra interna. Sofia, Helena disse cuidadosamente. Às vezes, os adultos fazem escolhas que eles acham que são melhores, mesmo quando essas escolhas machucam. Mas por que ele não entende que você me ama? Por que ele não vê que você é boa? A pergunta inocente de Sofia ecoou pelo quarto em silêncio. Roberto se virou e Helena viu que seus olhos estavam vermelhos. Sofia, Roberto disse, a voz rouca, papai cometeu alguns erros. Foi a primeira vez que Helena o ouviu admitir qualquer falha. Sofia olhou para o pai com esperança. Então a tia Helena pode voltar? Roberto olhou para Helena, depois para a filha na cama do hospital, depois para Cláudia, que o encarava com uma expressão que dizia claramente que ele precisava escolher entre seu orgulho e a felicidade de sua filha. Sofia, Roberto começou se aproximando da cama. Você quer muito que a Helena volte? Mais que tudo no mundo, papai. Roberto respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Helena, ele disse, sem olhar diretamente para ela, eu descobri que fui enganado, que a psicóloga que veio aqui em casa mentiu sobre você. Helena assentiu esperando. E eu também descobri que você veio para casa quando eu estava viajando. É verdade, Helena confirmou. A dona Cláudia me pediu porque Sofia estava muito triste. Você desobedeceu minhas ordens. Sim, desobedeci. E faria de novo se fosse para ajudar Sofia. A honestidade de Helena pareceu surpreender Roberto. Por quê? Por que você se arriscaria tanto por uma criança que nem é sua filha? Porque o amor não escolhe, senhor Roberto. Quando você ama alguém de verdade, você faz qualquer coisa para proteger essa pessoa. E eu amo a Sofia como se ela fosse minha própria filha. Sofia apertou a mão de Helena, um sorriso pequeno aparecendo em seu rosto pela primeira vez em dias. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a filha na cama do hospital, para a esposa que o observava esperançosa, para Helena, que havia arriscado tudo por amor. Eu sempre tive medo, ele disse finalmente, de que Sofia crescesse, soft, vulnerável. Achei que se ela aprendesse a se importar demais com pessoas de classes diferentes, ela seria aproveitada, enganada. Senhor Roberto, Helena disse gentilmente, ensinar uma criança a amar não a torna fraca, torna ela forte. Uma pessoa que sabe amar é uma pessoa que sabe viver. Mas e se ela for machucada? E se as pessoas se aproveitarem da bondade dela? Então ela vai aprender a se proteger sem perder a capacidade de amar. Isso faz parte de crescer. Roberto olhou para Sofia, que os observava com atenção. Sofia, ele disse, se eu deixar a Helena voltar, você promete que vai continuar estudando, se comportando bem e me obedecendo quando for importante? Prometo, papai, prometo tudo. Roberto se virou para Helena. E você? Você promete respeitar que eu sou o pai dela, que as decisões importantes sobre a educação dela são minhas? Prometo, senhor Roberto. Eu nunca quis tomar seu lugar. Só quis amar sua filha. Roberto fechou os olhos, como se estivesse lutando uma batalha final consigo mesmo. Tá bom, ele disse finalmente. Tá bom, você pode voltar. Sofia gritou de alegria, tentando se sentar na cama. Cláudia começou a chorar de alívio. Helena sentiu como se pudesse voar. Mas, Roberto continuou, vai ser diferente agora. Você não vai ser só faxineira, vai ser babá oficial da Sofia, com carteira assinada, salário melhor e responsabilidades oficiais por ela. Helena mal podia acreditar no que estava ouvindo.
Senhor Roberto, e uma coisa, Helena, Roberto disse, finalmente olhando diretamente nos olhos dela. Eu peço desculpas pelo que eu disse, pela forma como eu te tratei. Eu estava errado. Foram as palavras que Helena nunca pensou que ouviria. Está perdoado, Senhor Roberto. Nós todos cometemos erros quando estamos tentando proteger quem amamos. 2 semanas depois, Helena estava oficialmente de volta à mansão dos Mendonça, mas agora com uma posição completamente diferente. Ela tinha seu próprio quarto na casa, cuidava oficialmente de Sofia. E mais importante, havia um respeito mútuo entre ela e Roberto que nunca havia existido antes. Sofia estava radiante, mais feliz do que Helena jamais havia visto. E Roberto, surpreendentemente, havia começado a participar mais da vida da filha, como se a crise tivesse aberto seus olhos para o que realmente importava. Uma tarde, enquanto Helena e Sofia brincavam no jardim, Roberto se aproximou. Helena, ele disse, posso falar com você 1 minuto? Claro, senhor Roberto. Eu queria te agradecer, ele disse, sem o orgulho de antes na voz. Sofia está mais feliz do que eu já vi. E eu estou aprendendo muito sobre ser pai, vendo como você cuida dela. O senhor sempre foi um bom pai, Helena disse sinceramente. Só precisava aprender a demonstrar mais. E você me ensinou que amar não torna as pessoas fracas, torna elas mais fortes. Naquele momento, Sofia correu para eles, pulando nos braços de Helena e depois no de Roberto. Eu tenho a melhor família do mundo, ela gritou, abraçando os dois ao mesmo tempo. E Helena soube que estava certa. O amor havia vencido o preconceito, o perdão havia superado o orgulho. E Sofia cresceria sabendo que as pessoas valem pelo tamanho de seus corações, não pelo tamanho de suas contas bancárias. A mansão dos Mendonça havia se tornado finalmente um verdadeiro lar cheio de amor.